Eu sou o professor Henrique Dias Sobral Silva, o seu professor de didática e suas tecnologias aqui na Faculdade Única. Importante dizer, nessa nossa quinta videoaula, que esse processo da didática, da relação entre professor e aluno, entre ensino e aprendizagem, também carece de elementos técnicos. Lembrando que os elementos técnicos não são definidores, mas são componentes desse processo de interação. Sendo assim, a partir dessa videoaula, nós iremos conhecer um pouco mais sobre o projeto político-pedagógico, sobre o plano de curso, sobre o plano de aula e sobre o projeto político e didático. Então, esses elementos, esses documentos, eles são estruturantes para a perspectiva organizacional da didática e são elementos fundamentais para a garantia de direitos no contexto da escola e principalmente para a garantia do direito à educação. Sendo assim, vamos iniciar esse debate a partir da perspectiva do Projeto Político Pedagógico, ou PPP, como ele é popularmente conhecido. Ele se trata de um documento fundamental para o planejamento e o acompanhamento das atividades de uma instituição de ensino. Entretanto, muitos gestores têm dúvidas sobre o assunto. Às vezes, não fica bem claro o que é o projeto político pedagógico de uma unidade escolar. Sendo assim, é importante dizer, novamente, que ele é um documento que deve ser elaborado por cada instituição de ensino para orientar os trabalhos ao longo de um ano letivo. O projeto político-pedagógico ele precisa ter o caráter de um documento formal, mas deve ser também acessível a todos os integrantes da comunidade escolar. Ele determina, em linhas gerais, quais os grandes objetivos da escola, quais as competências ela deve desenvolver nos estudantes e como pretende fazer isso. É a partir do projeto político-pedagógico escolar que cada instituição articula a forma como os conteúdos serão ensinados, levando em consideração a realidade social, cultural e econômica do local onde ela está inserida. Desse modo, o projeto deve servir para atender às especificidades de cada escola e deve ser flexível para atender às demandas de aprendizado específicas de cada estudante. Se um professor pergunta, afinal, a minha instituição precisa ter um projeto político-pedagógico? A resposta é sim. Toda instituição de ensino no Brasil precisa de um projeto político-pedagógico. Essa obrigatoriedade foi definida pela Lei de Diretrizes e Bases no ano de 1996. Antes mesmo da promulgação dessa lei, já se discutia a necessidade de estabelecer uma gestão democrática da educação, para garantir que ela sirva à formação dos cidadãos conscientes e autônomos. Assim, a ideia do projeto político-pedagógico foi incluída na Constituição do ano de 1988. Constituição essa que segue vigente até o tempo presente. E essa discussão foi sendo regulamentada ao longo dos anos. A ideia da obrigatoriedade desse documento é uma forma de garantir a todos os integrantes da comunidade escolar a possibilidade de contribuir e construir o processo educacional. A criação desse documento e dos currículos realizados por cada disciplina, ela passa a ser, nos últimos meses do ano de 2021, a ser orientada pela Base Nacional Comum Curricular, que começa a entrar em vigor a partir desse ano, mas que pretende seguir e reforçar a ideia e o projeto do PPP.
do projeto político-pedagógico escolar. Importante dizer que, quando falamos sobre a sua elaboração coletiva, cabe a cada escola decidir o modo mais eficiente de incluir toda a comunidade no processo de criação desse documento. Há instituições que optam pela formação de um conselho que delibera sobre o PPP. Outras, entretanto, optam por realizações de plenárias ou grandes reuniões. Não há uma fórmula exata, apenas é preciso dar a voz a todos quanto da elaboração do PPP. Ainda assim, a organização desse trabalho cabe à direção escolar, que deve viabilizar o PPP de forma democrática e eficiente. Além disso, deve estruturar a versão final do documento e divulgá-lo para a comunidade escolar. Em algumas escolas, o PPP é elaborado, por exemplo, durante semanas pedagógicas, espécies de eventos que reúnem as práticas dos professores junto aos seus alunos e debatem formas e caminhos de construir o PPP. Dentro de um projeto político-pedagógico, é necessário que esteja contida uma visão geral sobre a escola, as suas particularidades, o que ela pretende ser para os seus alunos, ou melhor dizendo, qual a sua função social, como ela pretende desenvolver o ensino e ações objetivas para melhorar a instituição, seja em termos pedagógicos, seja em termos infraestruturais. Um documento completo deve conter, nessa identificação da escola, o seu nome, se existe alguma entidade mantenedora, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual ou uma rede privada, a sua localização, melhor dizendo, o CNPJ e o registro civil dessa unidade escolar. Também devem constar os nomes do diretor ou da diretora, da coordenação pedagógica e de outros membros da equipe responsável por essa unidade. Além disso, deve ser descrita a missão da escola. Nesse momento, é importante que se registre os princípios da instituição, o que acredita-se ser correto para a educação e como é o aluno que se pretende formar. Vale citar aqui a história da instituição, pois assim é possível criar uma referência para o trabalho que está sendo realizado. Em linhas gerais, a escola aqui deve mostrar que pretende formar cidadãos conscientes e capacitados para atuar na realidade em que estão inseridos. Além disso, deve ser considerada o contexto das famílias dos estudantes. Para isso, é preciso criar um panorama do público atendido pela escola, pois assim é possível orientar adequadamente os trabalhos que serão desenvolvidos. Para isso, os responsáveis pela elaboração do PPP devem levantar informações dos alunos a partir de 2 orientações de pesquisa, pelas fichas de matrícula. Um segundo meio, por meio da realização de pesquisas. Também podem ser acrescentadas estatísticas socioeconômicas sobre a comunidade na qual a escola se insere. Esse tipo de informação costuma estar disponível de modo público, por secretarias, pelas prefeituras, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo. Nesse trecho, cabe também definir a participação que se espera das famílias no processo educacional. Além disso, devem ser incluídos dados sobre a aprendizagem. Além de um panorama socioeconômico da comunidade escolar, também é necessário explicar como está o ensino na escola. Para isso, devem ser citados dados internos como número de alunos, taxa de reprovação, média de notas, comparações com estatísticas municipais ou regionais.
Esses elementos são necessários para que seja possível construir um perfil da escola em relação aos seus estudantes e em relação aos processos de avaliação. Processos esses que serão discutidos por nós em nossa próxima videoaula. Ainda discutindo sobre o PPP, é importante que estejam presentes os recursos disponíveis na escola. Nessa seção, deve-se descrever os recursos com os quais a escola conta. Por exemplo, a estrutura física da instituição, seu quadro de funcionários, os recursos tecnológicos disponíveis. A clareza nesse trecho é importante para que se tenha noção das potencialidades, possibilidades e limitações da unidade escolar, pois só assim é possível sugerir propostas realistas e viáveis. Além disso, deve ser incluída também as diretrizes pedagógicas da unidade. Esta é a parte onde deve ser estabelecido o conteúdo e o método de ensino. Nesse trecho, é possível adequar os conteúdos de acordo com a cultura local, além de determinar o uso de tecnologias na educação, tal como citamos em nossa videoaula anterior. É fundamental nesse processo a participação dos professores de cada disciplina, pois eles possuem. Nesse processo, é fundamental a participação dos professores de cada disciplina, pois eles possuem conhecimentos específicos que podem ser de grande valia. Esse é um dos trechos mais importantes do PPP. É aqui que a escola exerce a sua autonomia para elaborar as determinações contidas no currículo. Além disso, pede-se que o PPP seja também espaço da construção de um plano de ação. Esse plano reúne as propostas que devem ser construídas ao longo de um ano letivo, ou seja, o PPP escolar, além de definir estratégias, deve definir como implantá-las. Assim, esse trecho deve estabelecer atitudes objetivas a serem tomadas. É importante que o texto não fique apenas no campo teórico. Vale descrever prazos, profissionais encarregados e recursos necessários, a partir de metas mensuráveis e realistas definidas por toda a comunidade acadêmica. Nós podemos nos perguntar, bem, como elaborar o projeto político-pedagógico da minha escola, então? Em primeiro momento, pode parecer difícil reunir tantas informações e deliberações necessárias para a criação de um PPP. Por isso, é importante que vocês pensem na elaboração do documento a partir de 3 etapas. A primeira delas é o diagnóstico. Para chegar a boas práticas e boas propostas, é preciso conhecer muito bem a realidade em que a instituição está inserida. Assim, a elaboração do PPP deve começar por um diagnóstico. Devem ser levantadas todas as informações, números e estatísticas relativas à escola. A equipe responsável pelo projeto pode começar, por exemplo, contabilizando as informações das fichas dos estudantes ou pesquisando estatísticas oficiais. Numa segunda fase, deve-se pensar que identidade esta unidade escolar quer construir. As informações objetivas no diagnóstico devem ser apresentadas à comunidade escolar para que se abra o debate. A partir desse momento, é preciso definir de maneira ampla quais são as estratégias da escola para superar seus desafios, formar seus estudantes e transformar o contexto na qual a escola e os estudantes, e além disso, transformar o contexto em que a escola e os estudantes estão inseridos. O debate precisa ser aberto, franco e honesto. As contribuições de todos devem ser registradas para que se chegue a um consenso. Um terceiro elemento é a execução das ações definidas pelo coletivo.
Depois de deliberar sobre questões amplas, é preciso debater com os profissionais de cada área as maneiras específicas de se atingir os objetivos desejados. Essa é a hora de elaborar propostas objetivas, definir currículos das disciplinas e sugerir metas concretas. É a partir dessas determinações que deve ser feito o acompanhamento periódico posteriormente. E depois de construído o projeto político-pedagógico, o que deve fazer essa comunidade escolar? Depois de pronto, o PPP deve ser disponibilizado para toda a comunidade escolar. É válido imprimi-lo e distribuí-lo, deixá-lo em um fichário acessível a qualquer pessoa. É preciso que todos tomem conhecimento do conteúdo do documento. Somente assim é possível que a comunidade acadêmica se sinta engajada pelo projeto. Além disso, é necessário um acompanhamento permanente e periódico dos trabalhos realizados na escola, para que se observe se eles estão sendo cumpridos, para ver se os acordos e as metas estão sendo viabilizados, se eles detêm pessoas responsáveis. Essa avaliação constante deve ser feita nas reuniões pedagógicas, nas reuniões de pais e em todos os momentos em que for possível o contato com a gestão, os docentes e os estudantes. Também não há uma fórmula para a realização dessa reunião. O importante é que ela se atenha ao cumprimento do que está disposto no PPP. Elaborar o PPP é um primeiro passo. O próximo é planejar muito bem o ano letivo para alcançar as metas estabelecidas. Sendo assim, esse é um elemento inicial para se pensar a organização pedagógica e didática da escola. Na sequência, é importante que se pense o plano de curso, ou seja, o elemento que irá pavimentar a experiência de professores e estudantes com relação às disciplinas instituídas e aos seus currículos previamente organizados. Sendo assim, existem alguns elementos importantes para que nós pensemos no plano de curso. É importante registrarmos que o plano de curso trata-se de um instrumento de trabalho que possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem concernentes às unidades escolares, sejam estas de ensino fundamental, educação infantil, ensino médio ou até mesmo instituições de ensino superior e cursos técnicos de qualquer nível. A confecção de um plano de curso deve ocorrer na presença do grupo pedagógico da unidade escolar, atendendo às características interdisciplinares e contextualizadas estabelecidas pelos parâmetros curriculares nacionais e, mais recentemente, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A construção desse material gera entre os profissionais uma nova postura, ocasionando debate voltado para a satisfação em promover ações norteadoras, visando um melhor nível de ensino dos conteúdos programáticos. Constituído, o plano de curso orienta o profissional no decorrer das atividades escolares, sequenciando os conteúdos primordiais, os eventos escolares, os materiais a serem utilizados, os processos avaliativos, entre outros. Devido à evidência do processo organizacional desse instrumento, as instituições educacionais vêm exigindo dos seus profissionais a elaboração de um plano de curso. No limite, um plano de curso precisa conter, no mínimo, as seguintes orientações: uma integração sequencial dos conteúdos didáticos, um detalhamento da proposta pedagógica, a listagem dos materiais a serem utilizados, as formas de avaliação individual e coletiva, bem como objetivos gerais, objetivos específicos e uma determinada bibliografia. É importante salientar que o plano de curso é um instrumento flexível,
pois no decorrer do ano letivo, de acordo com os surgimentos de novas situações metodológicas, estes poderão ser inseridos, registrados ou mesmo alterados. Algumas unidades escolares adotam dois tipos de trabalho, um ligado à coletividade de todos os professores e outro individual, o qual fornece as particularidades de cada disciplina. Em meio a isso, é importante registrar que tanto o projeto político-pedagógico quanto o plano de curso tratam-se de ferramentas de disputa de narrativa. Disputa de qual narrativa, vocês podem estar se perguntando? Da narrativa que pretende o desmantelamento da escola e da escolarização de viés crítico e reflexivo. Portanto, uma comunidade escolar engajada, que se organiza e que se dispõe a produzir documentos que registrem a democracia, registrem a criticidade e a pluralidade de ideias como parte da sua organização didática, sem dúvida, vai ser um elemento, vai ser um produto ou vão ser produtos capazes de disputar essa narrativa que pretende deslegitimar a escola. Portanto, é importante que os professores, que vocês, pedagogos em processo de formação, interajam com essa construção, participem de forma ativa, pois vocês estão construindo arquivos, documentos que irão pavimentar as práticas no mundo do trabalho e também as práticas pedagógicas que vocês querem e devem lutar em seus ofícios. Além disso, é importante colocar aqui também um último documento, que é o plano de aula, a importância dele no contexto da sala de aula e no contexto pedagógico sobre o qual estamos falando quando pensamos em didática e planejamento. Sendo assim, algumas considerações sobre o plano de aula precisam ser registradas. Nesse sentido, pensar o plano de aula é, antes de tudo, pensar um recurso que vai ser mobilizado pelos professores no ato do seu exercício cotidiano em sala de aula. Com isso, é importante situar que o plano de aula é um documento elaborado pelo professor para definir o tema da aula, o seu objetivo e o que exatamente será ensinado, bem como a metodologia a ser utilizada e a avaliação que será decidida para analisar a assimilação do que foi ensinado. Nesse sentido, é importante dizer que, através do plano de aula, o professor deve fazer uma reflexão detalhada sobre o tema da aula e pode também identificar, por exemplo, pontos onde os alunos possam apresentar dificuldades e modos de solucionar eventuais problemas. Um primeiro ponto para a elaboração de um plano de aula é a reflexão sobre o público-alvo. Antes de começar a redigir o plano de aula, o docente deve refletir primeiro sobre quem são seus alunos, qual é o ano de escolarização desses sujeitos. Qualquer estratégia adotada para abordar um determinado tema será eficaz somente se estiver coletada a realidade desse público, se estiver amparada na discussão sobre a realidade do público. O que funciona para uma determinada turma pode não funcionar para outra. Durante essa reflexão, o docente deve considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas e sociais. Nesse processo, há também a escolha do tema da aula. Com base no planejamento de ensino, no plano de curso, o planejamento que envolve tarefas e objetivos docentes para um ano letivo completo, o professor deve escolher um tema. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, algo bastante específico dentro da sua disciplina e que será desdobrado detalhadamente em conteúdos. Em uma aula de história, por exemplo, o estudo da Segunda Guerra Mundial pode ser considerado um tema de aula.
Na sequência, é importante que se diga que é preciso definir objetivos. O objetivo é aquilo que o professor deseja que os alunos aprendam com a aula. Eu costumo sugerir aos estudantes que acompanhem que identifiquem os objetivos a partir da frase: ao final da aula, o aluno deverá... pontos. E a partir desses 2 pontos, é importante que o docente dialogue com a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, como está registrada em nosso material didático, é um conjunto de orientações acerca de objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom foi criada por Benjamin Bloom na década de 1950 e até o tempo presente tem bastante validade nos meios educacionais para a construção de objetivos gerais e específicos, notadamente ordenados a partir de 6 eixos, sendo esses 6 eixos apresentados na forma de verbos no infinitivo. Por exemplo, em uma aula de português, cujo tema seriam vozes verbais, por exemplo, o professor pode definir como objetivos que os alunos devem conhecer o processo de diferenciação de 3 vozes verbais: a voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva. Um outro objetivo possível: os alunos devem estar aptos a fazer a conversão entre vozes, por exemplo, migrando uma frase da voz ativa para a voz passiva. No limite, é importante referir que não existe um limite de objetivos por plano de aula, devendo ser eles construídos conforme o andamento da turma e conforme o reconhecimento crítico desse docente sobre o processo de aprendizagem desses sujeitos. Além disso, é importante definir o conteúdo a ser abordado. O conteúdo é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele e ao objetivo da aula. Através da exposição e da exploração dos conteúdos, o docente consegue conduzir a aprendizagem dos alunos de forma a atingir os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula. Por exemplo, com o tema das vozes verbais, o professor consegue definir o conteúdo do conceito de voz ativa, de voz passiva e voz reflexiva. Além disso, deve ser considerada a duração da aula. A duração de normalmente 50 ou 60 minutos é bastante comum nas escolas públicas e privadas brasileiras. Sendo assim, é importante que o docente pense no tempo de elaboração e de maturação de suas reflexões dentro do tempo colocado, de modo que ele consiga elaborar suas discussões sem perder de vista esse tempo cronológico que está colocado. Além disso, é muito importante a seleção dos recursos didáticos. Os recursos são os materiais de apoio que auxiliam de forma pedagógica a execução e o desenvolvimento da aula. Alguns exemplos são o uso do computador, o apagador, o quadro, cartazes, imagens, jogos digitais, mapas, reportagens, músicas. Dependendo da disciplina, o professor pode sentir a necessidade de selecionar esses recursos ou outros. Por exemplo, em uma aula experimental de ciências naturais, pode ser preciso outro tipo de materiais e é importante que o professor, juntamente com a coordenação pedagógica, consigam viabilizar esses recursos. Além disso, é importante que o professor defina a metodologia a ser utilizada. A metodologia consiste nos métodos escolhidos pelo professor para orientar o aprendizado dos alunos, ou seja, os caminhos que ele escolherá para conduzir a aula. Lembram-se da nossa videoaula anterior? Pois bem,
Aqueles métodos citados farão parte do plano de aula a partir da fundamentação corrigindo, aquelas metodologias farão parte fundamental do plano de aula, pois a estratégia utilizada pelo professor tanto pode funcionar como um grande agente motivador, quanto desmotivar totalmente o aluno. E para isso é necessário que o professor interaja com esse conteúdo. É importante que o professor tenha ciência da metodologia e também do contato dela com os conteúdos e da adesão de sua turma a eles. Em determinadas disciplinas, uma aula expositiva pode, por exemplo, funcionar melhor do que uma aula conduzida por meios de exercícios. Alguns exemplos dessa metodologia são a aplicação de exercícios, a aula expositiva, um estudo de caso, o estudo de texto, um mapa conceitual, uma pesquisa de campo, uma pesquisa coletiva. Ao final desse processo, é muito importante que, na conformação de um plano de aula, seja previsto também um método de avaliação. A conclusão de uma aula se dá com uma etapa de avaliação, momento em que o professor considerará a real assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes. Essa etapa também tem por finalidade avaliar se os objetivos pré-definidos pelo professor foram alcançados. Diferente do que muitos pensam, a aplicação de uma avaliação, ela não é a única forma de validação desse estudante. Na verdade, há diversas maneiras de realizar tal análise. Por exemplo, por meio da participação do aluno em sala de aula e da averiguação dessa participação, uma prova escrita, uma prova oral, exercícios de fixação, trabalhos feitos em casa, trabalhos coletivos. No meio desse processo, é importante que o professor e o estudante dialoguem sobre os métodos de avaliação. E trataremos mais sobre esse assunto das avaliações de aprendizagem na nossa próxima videoaula, a videoaula número 6. Além disso, é importante que a conclusão, o fechamento de um plano de aula seja por meio da exposição das referências que pavimentaram o caminho de reflexão do docente. Sendo assim, é importante registrar livros, teses, dissertações, artigos que colaboraram com o fortalecimento das ideias do docente para esse processo de construção do seu plano de aula. Sendo assim, passeamos um pouco por uma série de documentos que tendem a registrar, valorizar e reforçar a didática no cotidiano e no planejamento de uma unidade escolar e também a sua relação com professores, disciplinas, conteúdos e com os estudantes. No meio desse processo, reforço, os elementos aqui citados são amplamente empregados em uma série de pesquisas. Por isso, recorra ao portal Minha Biblioteca. Vá até o Google Acadêmico, não é o Google comum. E também a plataforma Cielo, SCIELO. Nesses portais você terá condições de conhecer uma série de planos de aula, formas de preenchimento de um projeto político-pedagógico e uma infinidade de planos de curso. Se debruce sobre esses documentos, conheça e reconheça a viabilidade e suas funcionalidades. Elas serão essenciais para a construção de uma formação e de uma atuação ativa sua na condição de pedagogo e pedagoga em uma futura unidade escolar. Sendo assim, estude, dedique-se, expanda seus conhecimentos. E até breve em nossa próxima videoaula. Até logo!